Boa noite a todos. Agradecer aí a presença de todos vocês. Agradecer por terem deixado lá seus lares e virem aqui ouvir um pouco sobre o Espiritismo. Agradecer a Sueli por ter dedicado um pouco do tempo dela para preparar a palestra e trazer esses conhecimentos para a gente. Pedir àqueles que puderem, pesquisarem no YouTube, no Facebook, sobre o Centro Espírita Friburguense, ver nossas palestras lá. Tá? Em breve, se Deus quiser, estaremos lá com a nossa página mesmo, como é que chama? Não, o podcast vai ter... o site, isso, com o nosso site, e o site vai ter os nossos podcasts lá, que vamos começar a gravar agora. E lembrar que nós estamos na Rádio Comunidade FM 104,9, aos domingos às 8 horas e às segundas-feiras às 18 horas. Lembrar que dia 15 do 6 é aniversário do Centro, vai completar 205 anos. 105. 200, estou pensando em Friburgo, desculpa. 105 anos. Se Deus quiser, eu vou chegar lá. Não é nessa não, mas na próxima eu chego. Ele chega, a gente é que não vai chegar. Vai ser 15 do 6, E a gente vai ter uma palestra aqui falando sobre esses 105 anos do Centro aí. Vai ser uma palestra muito boa, está sendo preparada e a gente conta aí com a presença de vocês aí nesse dia, especialmente. Tá? Então vamos fazer a nossa prece para iniciarmos o trabalho e lembrar que depois da nossa palestra nós teremos a aplicação do passe. Deus, nosso Pai, Jesus, Mestre e amigo, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de podermos, de alguma forma, estarmos trabalhando em prol do Espiritismo. Pedimos aos nossos mentores espirituais e dos bons espíritos que aqui presentes possam ajudar a nossa irmã a ser intuída e transcorrer essa palestra de maneira dócil, boa e muito educativa. Que assim seja, graças a Deus. Com vocês, Sueli, com o tema relacionamento. Uma boa noite a todos. Cá estamos nós aprendendo com a doutrina espírita, Escolhi esse tema porque nós estamos aí em junho, o mês dos namorados, As vitrines já estão lotadas de coraçõezinhos, vermelhinhos, tudo bonito, E os namorados já começando a pensar o que oferecer de presente para as namoradas e vice-versa. Então a gente começa esse mês falando sobre relacionamento. É interessante porque às vezes quando a gente fala sobre isso, as pessoas falam assim, mas esse negócio não tem regra não. Isso a gente vai aprendendo quando as coisas vão acontecendo. Realmente, não tem regra. E ainda que tivesse, não serviria para todos. Porque nós temos liberdade de ação, de pensamento, temos desejos diferentes, temos tudo diferente. Cada individualidade tem suas próprias escolhas. Então, claro que não existe uma regra, mas existe algo comum. Existe algo que se tem que observar para que os relacionamentos, independentemente de quem seja, e de qual seja, não vamos aqui, vamos dar um reforço para esses relacionamentos que vão aí formar uma família, um relacionamento conjugal. Mas serve para todos os relacionamentos, porque aquilo que é exigido para que um casal tenha um bom relacionamento é exigido da mesma forma para que a gente se relacione bem com os amigos, com os vizinhos, com os parentes, com todos, com um colega de profissão. Então não muda, isso não muda, isso é uma regra geral, Isso não, esses itens, esses não mudam. O que mudam é a forma com que tudo isso é aplicado. Então vamos lá, coloquei até aqui o casalzinho de pinguim, porque os pinguins, além de serem muito graciosos, entre tantas outras espécies monogâmicas, eles são monogâmicos.
É bem verdade que não existe para eles uma regra assim que tem que ser para sempre, mas eles quase sempre ficam para sempre. Mas muitos, né, são livres, quer dizer, todos são livres para escolher. E muitos escolhem aí ficar com aquele parceiro, com aquela parceira, durante um ano, uma procriação, durante um período, né, onde eles estão criando os filhotinhos, e quando os filhotes ficam adultos, não precisam mais dos pais, eles estão livres então para arrumar um novo namorado ou uma nova namorada. Mas a maioria, eu disse a maioria que escolhe não ficar, não, a maioria escolhe ficar com aquele parceiro mesmo. E eles estudam colocando assim algo que possa mostrar aonde eles se encontram e como estão. Tem vários relatos de casais que ficam muito tempo, e muitos deles, a maioria deles fica. E tem um relato que um casal ficou 17 anos. Pinguim de Magalhães, eles ficaram casados 17 anos, só não diz por quê, o desfecho, acho que até o dia que eles foram registrados, acompanhados, já tinha 17 anos que eles estavam juntos. E se vocês já viram como é que é essa comunidade deles lá, é uma loucura, porque são muitos. Quem viu o filme, documentário deles, eles ficam muito amontoados. Então eles vão caçar e vão trazer a comidinha lá, os peixinhos lá para os filhotinhos, que quem cuida e acolhe é o pai, elas que saem. Né, elas botam, eles nascem, aí elas ficam um pouquinho, depois elas transferem para o pai, para os paizinhos do pai, e ele que fica ali tomando conta. E eles são muito amontoados, mas quando voltam as mães, as fêmeas, elas voltam e elas acham o parceiro, porque elas têm uma comunicação só delas, para aquele parceiro. É muito interessante realmente essa comunidade dos pinguins. Eu preciso da bênção. Vamos lá. Tá ligado? Ângela, você ainda bem que você não tá aqui, né? Pois é, vamos lá. Não, eu tenho inverno, eu sinto frio, mas aqui eu sinto calor. Então, por isso que eu escolhi essa graciosidade aqui dos pinguins, né? Bom, então vamos ao nosso assunto. A integração de duas almas dispostas a um relacionamento começa, ou deveria começar, pelo período de namoro, que se traduz por um certo encantamento. Hoje a gente não vê mais isso com a evolução de tudo, né, e o progresso, então algumas etapas são puladas, né, mas era uma época de realmente muito encantamento, onde ele se apaixonava pela moça e ela também, e aquilo ali era assim era um romantismo. Então as coisas mudaram um pouquinho, mas continua aí na essência a mesma coisa, né? Dois seres descobrem um no outro de maneira imprevista motivos e pelos quais e apelos para entrega recíproca, e daí se desenvolve o processo de atração. É interessante, chega a ser assim curioso mesmo, como algumas pessoas se encontram o seu par amoroso, né, em situações assim que a gente jamais esperaria, e acontece, e aí a gente tem a certeza que somos direcionados pelo nosso espírito protetor para que a gente encontre aquela alma que vai partilhar conosco aqui no mundo experiências, né, na matéria necessárias por conta da necessidade evolutiva. Mas são assim, encontros inusitados. E quando a pessoa às vezes conta, a gente fala, olha, isso parece até novela, né? Cena de filme, né? Mas realmente é verdade. Então acontece porque essa escolha, ela não é feita aqui. Pode até acontecer de alguns, que como a gente falou, não existem regras, mas
esse parceiro e essa parceira, eles são escolhidos na dimensão espiritual, naquela escolha das provas e expiações que a gente escolhe antes de reencarnar. E esse parceiro ou parceira de vida é escolhido antes da gente reencarnar. Porque há uma série de coisas a se considerar. A gente tem livre-arbítrio para escolher, mas a outra alma também tem livre-arbítrio para aceitar. Não é porque eu escolhi, porque eu tenho uma necessidade evolutiva com aquela alma para eu cumprir, mas ela tem que aceitar também essa escolha que fiz. Senão, não vai acontecer. E aquela programação ali, aquele resgate vai ter que aguardar um pouco, já que somos espíritos imortais, né? Na maioria das vezes, os espíritos escolhem seus companheiros de jornada ainda no plano espiritual. Criaturas que já partilharam experiências no campo sexual em existências passadas. Espíritos comprometidos com delinquência passional. E espíritos que precisam de reajustamento emocional. Por aqui a gente já começa a perceber que não é muito fácil, né? Que não é tão simples assim e justifica, às vezes, as situações negativas que se apresentam um pouco depois, né? Às vezes, na taça matrimonial, né? Onde havia aquele encantamento e aquele momento assim bem romântico, né? Muitas vezes só resta um sabor amargo de uma paixão que se desfez, né? Isso não é fora assim do natural, num plano como esse que nós vivemos, que é um plano de provação e expiação, né? Então, sendo a Terra um planeta de provas e expiações, a grande maioria dos relacionamentos aqui realizados são provacionais. Provacionais. Olha só, não é assim tão fácil, né? O amor não. O amor, raramente, almas se juntam na Terra por amor. Elas se juntam por uma atração, por uma afeição, porque o amor é um sentimento por excelência, né? Ele é um sentimento que vai aos poucos se elevando à altura de um progresso que se realiza. Isso está na lei do amor, lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, essas almas se aproximam porque elas precisam desse reajuste, desse resgate. Agora, então não há casamentos por amor? Claro que há. Existem aquelas uniões em que essas almas já sublimaram paixões, já sublimaram, agora elas estão num amor que é o ágape, né? É aquele amor que Jesus nos ensinou. Elas já alcançaram o ágape. Mas isso não é a maioria, né? Quando acontece a união dessas almas, elas não têm nada que resgatarem juntas, mas elas vêm para auxiliar, vêm juntas com a força daquele amor incondicional para receber almas queridas que ainda estão num processo bem inferior no que se trata de aperfeiçoamento e evolução, mas são almas queridas. Então elas vêm para receber essas almas e precisam desse amor incondicional para receber essas almas complicadas e difíceis que são amadas, né? E elas, então, a força desse amor que parte desse casal vai auxiliar na recuperação dessas almas aí na Terra. Mas não são a maioria, né? Esses encontros de almas já sublimadas, que se amam, não é a maioria esse encontro. A maioria são de encontros provacionais. Então, é um reencontro de almas para reajustes necessários à evolução de ambos. Então a gente vai vendo que os problemas vão surgir, com certeza vão aparecer problemas grandes, né? Mas que precisam ser resolvidos, né?
Determinados encontros são tão intrigantes que seria um mistério se não tivesse presente a lei da reencarnação e da afinidade. Nós sabemos que nós atraímos pensamentos semelhantes aos nossos, pensamentos que estão aí no universo, né? Sendo conduzidos pelo fluido cósmico. Então, esses pensamentos acabam sendo atraídos por pensamentos semelhantes e também pela lei da reencarnação. Nós temos, como eu já falei, um anjo da guarda que vai ali guiar essas almas ao encontro dela, levar essas almas a se encontrarem, porque elas precisam fazer aí um resgate. Então não existe um encontro que possa ser considerado insignificante ou acidental. Cada interação com qualquer pessoa, mesmo que seja breve, é significativa. Porque às vezes a gente vê aí um casal que se uniu pelo matrimônio, num determinado momento da vida, eles parece que viram amigos mesmo, amigos queridos, um no outro, e a relação conjugal, marido e mulher, ela se arrefece. Então, muitas vezes, eles partem aí para um divórcio. Mas não é por um divórcio que eles não se gostam, que eles não querem mais viver juntos, é porque a relação ali conjugal terminou para eles. Então, é aquele reajuste que já foi feito, é aquilo que eles já alcançaram, né? Já aprenderam as lições. Aí cada um se vê assim, podendo, né, se quiser, outras experiências, alcançarem outras experiências. Não é que, mas separou, eles não se gostam, são amigos. Eu tive um professor que trabalhou comigo, então ele amava a mulher e ela a ele, só que ele um dia falou assim, mas a gente virou um amigo mesmo, irmão, amigo, e a gente se diverte junto, mas como amigos. Então a gente chegou à conclusão que não dá mais para ficar casado como marido e mulher. Então eles se separaram, continuaram amigos, ele arranjou uma namorada, ela arranjou um namorado e eles continuaram amigos. E o outro, né, que ela arrumou e a outra que ele também arrumou, ficaram também amigos, porque não houve ali nenhum mal-estar, não houve nada. Quando acontece isso, é porque o casal resgatou. E se eles quiserem novas experiências, poderá acontecer nova experiência para cada um deles, né? Aqui. A canetinha falhou. Cada pessoa que encontramos encerra a possibilidade de nos trazer um grande amor e de estabelecer um magnífico relacionamento onde menos esperamos encontrá-los. Então a gente tem que sempre valorizar os encontros, as possibilidades, sem forçar nada, porque aquele parceiro ou aquela parceira que foi escolhido vai aparecer na vida de quem escolheu, desde que essa outra alma também tenha aceito a proposta, né? 939. Como a mais viva afeição entre dois seres pode se transformar em antipatia e algumas vezes em ódio? A gente se pergunta muito isso, que isso é o que mais a gente vê acontecer. É briga na justiça, é briga pelos bens, é briga na hora da separação. Parece que nunca houve amor ali, parece que eles não se amaram em momento nenhum, né? Tamanho é a confusão, um querendo prejudicar o outro, colocando os filhos no meio, interferindo, né, na escolha que esses jovens, às vezes, porque a criança vai determinar, mas o jovem já pode escolher. Então a gente vê umas coisas que a gente fica falando, gente, eu mesma, já num determinado tempo, eu e Zé Manel, a gente fazia muito assim, celebração de casamento. Houve uma época que ele ia às vezes para um, eu ia para outro, porque no espiritismo não tem ritual, né? Não tem. Mas eram pessoas que desejavam uma celebração, né? Uma fala num casamento civil, e às vezes, né? Ou eu ia, ele ia. Depois a gente parou que não estava mais dando para a gente fazer isso, né? Que estava aparecendo bastante convite. E eu me lembro de um
que quando eu olhei o casal, eu falei, gente, esse casal acho que se ama mesmo. Porque o olhar dele para ela e o olhar dela para ele era um olhar que eu acho que ia ficar eternamente na memória daqueles noivos. Não foi tão rápido assim, mas chegou um momento em que soubemos que estavam se divorciando e a coisa estava tão feia, o ódio estava tão grande ali, que eu falei, meu Deus, para onde foi aquele olhar que ele deu para ela e que ela deu para ele, que eu presenciei, né? E quando a gente às vezes conversava, que eles até procuraram para conversar, eles falaram que nem eles sabiam. Mas quase que um não podia mais olhar para o outro. Então a gente vê que ali não houve aquele resgate, não deu. Às vezes o choque fluídico é tão grande que às vezes eles não conseguem fazer o resgate. Nós, né? Nós não conseguimos fazer o resgate da maneira como a gente gostaria de ter feito. Aí então aqui, não compreendes então que seja uma punição embora passageira? Além disso, quantos há que pensam amar perdidamente porque julgam apenas as aparências? E quando são obrigados a viver em comum, não tardam em reconhecer que se tratava somente de uma paixão material. Então, muitas vezes, são muitos interesses envolvidos que atrapalham aí a escolha que a pessoa faz, muita interferência familiar, e isso pode atrapalhar. E acontecer, muitas vezes, a união de almas que não foram previstas, não foi prevista, né? Não era a escolha daquelas almas, mas como a gente não lembra, então pode acontecer que uma ou outra alma se antecipe aí naquela escolha do parceiro e da parceira que vai acontecer em algum momento. Isso é comum também, quando aparece, aí os planos precisam mudar, porque o comprometimento com outra alma já existe, né? Não é suficiente estar enamorado de uma pessoa que vos agrada e que supondes dotada de belas qualidades. É vivendo realmente com ela que a podereis apreciar. Justamente por conta desta aproximação e desta intimidade. Essa intimidade, essa aproximação vai, assim, proporcionando reminiscências do passado, memórias que vêm ao nosso nível de consciência de forma tão sutil que a gente não identifica muito bem, mas que muitas vezes interferem nos relacionamentos aqui. Aí começa, né, aquela pessoa a ver na outra algumas coisas que parece que ela já conhecia, mas acontece que não teve ainda oportunidade nessa de uma situação assim, porque já aconteceu em outras, né? Porque as almas não mudam de parceiros assim a cada encarnação. Muitas vezes, aquele que foi escolhido aqueles que se escolheram, né, para uma união conjugal, ficam várias encarnações para fazer esse resgate. Não é feito numa encarnação só, não. Então, são almas que se reencontram nos mundos materiais por conta da necessidade evolutiva. Quantas uniões, por outro lado, que a princípio pareciam incompatíveis e com o correr do tempo, quando ambos se conheceram melhor, se transformaram num amor terno e durável, porque baseado na estima recíproca. É necessário não esquecer que o espírito é quem ama e não o corpo, e que dissipada a ilusão material, o espírito vê a realidade. Então é interessante, bastante interessante, agora que já refrescou um pouquinho, vou dar um tempo na benção. É muito interessante isso, que às vezes quando a gente vê um casal que está namorando e marca o casamento, aí, como a gente conhece, às vezes a gente fala, gente, isso aí não vai dar certo, isso vai ser um problema. E no início até é, mas quando existe a vontade de estar perto, de querer estar perto e de querer dar certo, vai acontecer. Aí aquelas contrariedades, aqueles conflitos vão sendo controlados, vão sendo contornados a ponto de ir sublimando os sentimentos e alcançarem o amor.
de verdade. Até que os próprios consortes falam mesmo, gente, eu não acreditava que meu casamento ia dar certo, o outro fala a mesma coisa e, no entanto, agora estão super bem. Então, são coisas que, na verdade, a gente não tem como, né, analisar isso. O que não se deve fazer é acreditar que encontrar uma pessoa especial irá melhorar todos os aspectos da nossa vida e que encontraremos cura, felicidade, amor, segurança, amizade, gratificação, companheirismo. Não podemos esperar que o nosso companheiro conserte a nossa vida, nem que seja a razão dela. Isso é um dos pontos que é regra para todo mundo. Né? Isso é regra para todo mundo. Quando começa a querer consertar o outro, a querer mudar o outro, não vai dar certo. Porque os dois não se tornam um, não. Eles continuam sendo uma individualidade, cada um com a sua individualidade. Então, vai ter que haver aí uma forte vontade de aceitar o outro do jeito que ele é, um e o outro se aceitarem como são, e aí vão acontecendo as coisas, o tempo vai trazendo várias situações e que os dois precisam contornar. Mas um não pode achar que o outro vai chegar na vida dele para consertar a vida dele. Ou dela, né? Eu falo no masculino aqui, eu estou me referindo a homem e mulher. Então não existe essa possibilidade, e aí é que dá o problema, porque começa a ver que não foi o esperado, aí as brigas começam a acontecer, né? Quantas vezes poderemos ter dito ou ouvido, se eu fosse casado ou casada, tudo seria maravilhoso. Olha, isso é uma ilusão. A gente vive num mundo de ilusão, achando, né, que as coisas são da maneira que a gente pensa, que a gente idealiza. Não é assim, não. Vida conjugal é muito difícil. Não é fácil viver debaixo do mesmo teto com outra pessoa tão diferente. E ainda que sejam muito parecidas, também não é assim que a banda toca, não funciona bem por conta disso, não. Né? Porque existem muitas coisas que são necessárias nesse convívio aí. Não podemos entregar a ninguém a responsabilidade que é só nossa de nos tornarmos pessoas melhores ou mais felizes, de lidarmos com os problemas profissionais ou domésticos, de enfrentarmos os desafios da vida. A gente não pode botar isso no ombro de ninguém. Ninguém casa para fazer o outro feliz. Você tem a obrigação de proporcionar condições para que o outro encontre a felicidade. Mas você não pode fazê-lo ou fazê-la feliz. Porque isso é uma questão também pessoal. Mas você tem a obrigação de, num relacionamento, se dedicar, se envolver, oferecer condições para que a outra pessoa encontre aquilo que muitas vezes as pessoas chamam de felicidade, mas porque não conhecem o que é felicidade na essência, porque é muito diferente do que a gente pensa, né? A totalidade e a plenitude, depois a gente vai ver o conceito de felicidade. A totalidade e a plenitude precisam vir de dentro. Encontrar aquela pessoa especial não vai resolver seus problemas. Não vai mesmo. Pelo contrário, vai ser até pior, porque você bota tanta expectativa que aquilo ali, a outra pessoa também vai se aborrecer com isso. Porque ninguém quer esse fardo nas costas de ter a obrigação de fazer o outro feliz. Isso não existe. Felicidade é algo que cada um alcança. Cada um faz por alcançar, tem que conquistar cada um e não o outro oferecer para ela. O outro, como eu disse, pode oferecer o quê? As condições, pode oferecer algo que o leve ou a leve a encontrar
aquilo que ela acha que é felicidade, né? Desejar um relacionamento amoroso e gratificante não é precisar de alguém que nos complete. Gente, ninguém é metade de ninguém. Não tem panela sem tampa, não tem laranja sem metade. Isso é uma bobagem, isso é outra ilusão. Não existe metade que vai te completar. Nós somos completos, nós somos inteiros. Fomos feitos para encontrar alegria e felicidade ao lado dos outros. Olha, aí já vem um relacionamento abrangendo tudo, não só aquele conjugal, né? Fomos feitos para encontrar alegria e felicidade ao lado dos outros. Mas principalmente fomos feitos para encontrar um sentimento de totalidade, plenitude em nós mesmos. Então, quando nós fomos feitos para encontrar essa alegria e felicidade ao lado do nosso companheiro de trabalho, do nosso parente, do nosso vizinho, né? Do nosso amor, né? Dos nossos filhos, de todas as pessoas. Nós fomos feitos para isso. E a gente vai ver que essa alegria e felicidade, ela é plenamente alcançável. Basta que a gente queira. Então vamos continuar aqui, que a gente tem tanta coisa para ver que eu não sei se nem vai dar tempo. Então essa parte de alegria, nós não podemos avaliar o quanto isso é importante num relacionamento, seja ele qual for. A alegria. Porque o que é alegria? Para Spinoza, a alegria é um afeto primordial. Ele coloca como primordial. Olha só, afeto primordial, talvez maior que o amor, segundo a opção dele. E se a gente analisar, a gente vai ver isso. Porque amor, existe amor em várias intensidades. Porque o amor é um sentimento por excelência. E o que é um sentimento por excelência? Ele vai crescendo. Ele vai aumentando por excelência. Então a gente ama, mas cheio de condição. Não é o ágape, que é o amor que Jesus nos ensinou. É aquele amor condicionado. Eu te amo porque você é bonito, que você faz isso, que você faz aquilo. Então, às vezes, tem coisas ali que a gente vai ver mais importantes no relacionamento do que propriamente o amor. Só o amor não basta. Arthur da Tábua tem um texto maravilhoso que está aqui, mas não vai dar para a gente ler pelo que eu estou vendo ali ao alcance da hora, né? Mas procure na internet. Só o amor não basta. E é verdade. Só o amor não basta para um relacionamento dar certo, não. Então, para Spinoza, a alegria é um afeto primordial, um estado de ser que aumenta a potência de pensar e de agir de um indivíduo. Então, aquele indivíduo que está desanimado, que está ali triste por alguma coisa, ele está com baixa potência de agir. E ele, então, não consegue estimular a sua energia, a sua força. A alegria, ela é esse estado de ser que aumenta a potência de pensar e de agir de um indivíduo. É o resultado da interação entre um corpo e outro, onde as propriedades se compõem. Olha só que essa definição de Spinoza eu adoro. As propriedades se compõem, os corpos se aproximam, interagem e as propriedades se compõem, elas se juntam, elas se somam. Olha, não é metade, é um inteiro sendo somado por outro inteiro. Então aí a gente começa a entender que realmente não é metade de ninguém, né? E a capacidade de ação se amplia. Quando você junta suas propriedades, suas qualidades com a de aquela outra pessoa que você escolheu para estar ali partilhando uma vida com você, você está somando essa energia, essas propriedades. Então o que vai acontecer? A ação, as ações todas se ampliam. Então, isso
vai dar a quem quer que esteja se relacionando, ao casal, ao pai com a mãe, com o filho e vizinhos e colega de trabalho, uma ação potencializada pela alegria. Então, aquele que trabalha no que ele gosta, ele tem alegria para trabalhar no que ele gosta. Então, ele não tem peso, ele não tem nada, ele não tem desânimo, porque ele é alegre no que ele faz. Mas e se ele não gostar? Então, ele tem que procurar um outro trabalho que lhe dê essa oportunidade de se alegrar com o trabalho que ele está fazendo. Aí sim, ele vai trabalhar com alegria, potencializando a sua forma de agir e de pensar. Isso é outra regra, é mais um ingrediente aí desse sucesso, né, no amor. Então, a alegria, portanto, é um afeto que potencializa a vida e a existência. Aquela pessoa que é alegre, ela contagia o ambiente, ela causa bem-estar. Então, aquele parceiro que chega em casa com alegria, porque trabalha no que gosta, e se não gosta tem que procurar um trabalho que ele goste, alegre, não cria problema, não leva cara feia, ele está feliz, ele está alegre. Se o seu parceiro ou a sua parceira não estão assim, ele acaba contagiando porque ele está. E o bem sempre vence, né? A alegria sempre contagia a tristeza e ela deixa de ser tristeza, porque a tristeza é essa baixa de energia, é o contrário da alegria. O amor visa a aproximação de dois inteiros e não a união de duas metades. Uma boa relação afetiva exige um esforço de ambas as partes para que possam preservar sua individualidade sem esquecer os princípios básicos de um relacionamento. Olha o que está aqui, ó. Que possam preservar sua individualidade sem esquecer os princípios básicos de um relacionamento. Tenho as minhas preferências, eu tenho os meus desejos, eu faço as minhas escolhas, mas eu não posso esquecer que eu tenho que ser companheiro, generoso e parceiro daquele que eu escolhi para viver comigo. Né? Daquela ou daquele que eu escolhi para viver comigo. Então isso é outra regra. Aí já tem outra. Tá vendo? Isso aí não pode mudar, porque isso não muda. Porque quando não há companheirismo, mas pode haver generosidade e parceria? Mas companheirismo e parceria... Não, são muito diferentes. Companheirismo não é a mesma coisa que parceria. Companheirismo é você acompanhar aquela pessoa, é ser companheiro dela em todas as situações. Mas muitas vezes você não gosta das mesmas coisas. Aí não há companheirismo. Mas tem parceria. Você está presente ali em todos os momentos que aquela pessoa está precisando de você. E aí você mostra o seu sentimento, o seu amor nessas horas difíceis. Então pode faltar um deles, pode, mas não podem faltar todos, né? Então tem que haver companheirismo, generosidade e parceria. Sem isso aqui, a relação se torna muito difícil. É por isso que há tanta briga, tanta separação, tanta dissidência dentro dos lares. E não é só entre os casais, é também por todos que compõem a família. Nietzsche, filósofo alemão, sobre o amor disse: para se relacionar plenamente com o outro, você precisa primeiro relacionar-se consigo mesmo. Se não conseguimos abraçar nossa própria solidão, simplesmente usaremos o outro como um escudo contra o isolamento. Somente quando consegue viver como a águia, sem absolutamente qualquer público, você consegue se voltar para outra pessoa com amor. Somente então é capaz de se preocupar com o engrandecimento do outro ser humano. Quando você se ama, você tem amor para amar também. Mas quando você não consegue nem se amar, como é que você vai amar o outro? Então nós temos que gostar de nós. A gente precisa
se entender. Até porque, quem é que está sempre conosco? Nós. Nós que estamos sempre conosco. Não tem outro jeito. Não é? Então a gente precisa gostar da gente, a gente precisa apreciar e admirar o que a gente faz, o que a gente é. Ah, mas eu não consigo admirar certas coisas que eu faço. Então não faça, meu amigo. Se você não admira, não faça. E se você não consegue, persevere em algo que possa te ajudar a não fazer. Então você tem que se gostar, você tem que gostar da sua companhia, porque é com ela que você vai conviver eternamente, porque você vai levar você quando for para o outro lado. Teu corpo não vai não, mas a alma vai, é ela, né? Então a gente tem que gostar da gente, para a gente poder gostar de alguém. A melhor maneira de ser feliz com alguém é aprender a ser feliz sem ninguém. Então, a companhia será questão de escolha e não de necessidade. Que coisa horrorosa quando uma pessoa se une a outra por necessidade. Ela é uma pessoa dependente, ela é capenga, ela usa o outro como uma muleta. Aí é um desespero, é um transtorno, ela não tem paz, as paixões ficam efervescentes ali. Né? Porque ela não consegue pensar em viver sem aquela pessoa, mas não porque ela ama muito, é porque ela tem necessidade dessa pessoa. Essa pessoa chega a um ponto que ela não aguenta isso também. Então não pode ser dessa forma, né? Dentro ou fora do casamento, se deseja mais romance em sua vida, apaixone-se pela vida que você tem. Goste de você, goste da sua vida. Aí sim, você está pronto para você partir para um relacionamento saudável. Estamos trocando o amor de necessidade pelo amor de desejo. Eu gosto e desejo a companhia, mas não preciso, o que é muito diferente. Aquela pessoa que fica conosco, ela não fica conosco pelos nossos dotes físicos, pelo que a gente faz. Você pode ser belíssima, linda, você pode fazer tudo, você pode oferecer tudo, as melhores condições, até o sustento, né? Mas se aquela pessoa não quiser, ela não vai ficar com você. Ela precisa querer. Se ela não quiser, não adianta nada que você faça, ela não vai ficar. Então, por isso que a gente precisa gostar de nós mesmos, para que a gente, ao nos relacionarmos, né? Para que nós, ao nos relacionarmos com alguém, é por desejo de querer estar com esse alguém e nunca por precisar desse alguém. Quando duas pessoas se unem, não significa que se tornem uma só. Cada um continua sendo uma pessoa com sua bagagem individual que precisa ser respeitada, tá vendo? Cada um é um. E ela precisa ser respeitada, só que tem um ponto aí a se considerar. O excesso de respeito à individualidade de cada um também pode gerar falta de companheirismo, afastamento entre eles. O excesso. Né? Então, é aquilo que a gente fala, tudo que está nos extremos é prejudicial, é nocivo. Há necessidade de encontrar um meio para as coisas, porque os extremos nunca vão levar a nada saudável, sim, sempre nocivo. O amor de duas pessoas inteiras é bem mais saudável. Nesse tipo de ligação, há o aconchego, o prazer da companhia e o respeito pelo ser amado. Um grande erro é querer modificar o outro para que ele seja da forma que idealizamos. Olha, não tem príncipe encantado para a gente encontrar não, tá? Tem não. Todos eles são sapos. Todos. Mas todos eles são príncipes. Depende do momento, da situação e depende de quem está ali do lado
fazendo um príncipe virar sapo ou um sapo virar príncipe, porque isso também acontece. Você atormenta tanto o príncipe que ele vira sapo. E às vezes você é tão hábil nesse relacionamento que faz do sapo um príncipe. É só uma questão de jogo de cintura, mas na metáfora. Não falo da própria cintura, uma dancinha para ele ficar feliz, não. É o modo de agir, é saber falar na hora certa, aquilo que pode ser dito de uma forma que possa ser dito. E não do jeito que a gente quer, na hora que a gente reage e não age. Quando desejamos partilhar a vida com alguém, faz-se necessária uma participação mútua, generosa, livre e solidária. Olha só. Tem um preço a se pagar. Tá pensando que aqueles belos olhos que você vê nela e ela também vê em você aqueles belos olhos, que aquilo não vai cobrar um preço? Claro que vai. Não é de graça não, né? 0,800 não, meu amigo. Você para ter esses olhos maravilhosos, vai pagar um preço. Para você ter aquele corpo daquele deus grego, você vai pagar um preço. Qual é? Generosidade, solidariedade, participação mútua. Mútua. Os dois precisam fazer que dê certo. É o preço a se pagar. Você tem que se tornar uma pessoa generosa, companheira, parceira. Aí sim. Aí você vai ter aqueles belos olhos, aquele corpo do Deus negro, aí tudo, Deus grego, né? E tudo vai dar certo. Mas não pensa que basta assinar um papelzinho que tá tudo certo, porque não tá não. Né? Se fosse assim, não existia casamento desfeito. Uma aliança não é uma algema. Não significa ter a posse de alguém, né? Ter a posse de alguém. Você não tem o direito de algemar ninguém em sua vida. Até porque isso vai piorar muito mais a situação que já não vem boa, né? A aliança é símbolo de liberdade, por incrível que pareça. Ela é símbolo de liberdade. E olha que coisa mais bonita que está aqui, ó. Ela representa a opção, a escolha feita pelo casal de partilharem suas vidas, seus sonhos, seus ideais para voarem juntos. Olha que bonito isso aqui. Já foi o tempo que as pessoas eram obrigadas a casar e que a moça conhecia o noivo lá no altar. Talvez em algumas culturas ainda aconteça isso, mas não é o tempo todo, no mundo todo. Nós escolhemos a pessoa para ficar com a gente. Então isso aí é uma escolha que a gente está fazendo, né? Então quando a gente coloca uma aliança no dedo, a gente está mostrando para o outro, eu escolhi você. E ele vai dizer, eu escolhi você. Escolhas podem ser modificadas. Por isso que não é algema, é apenas uma escolha para partilharem a vida juntos enquanto for possível. Porque a indissolubilidade do casamento, ela pode acontecer, o Espiritismo fala muito bem isso na lei de reprodução, depois a gente vai ver isso, quando a gente estiver estudando essa parte, e que ali realmente, mas tudo deve ser feito para que essa união permaneça, porque são reajustes que estão sendo feitos. Se forem interrompidos, vão atrasar a evolução das almas. Não querem dizer que a encarnação está perdida, mas vai atrasar a evolução, né? A palavra aliança tem origem no latim aligare, que significa relação de proximidade e de união. Tá? Relação de proximidade e de união. Não é uma algema no dedo de ninguém. Quando nos abrimos com amor para o outro e desistimos de tentar modificá-lo, não precisamos planejar, lutar, manipular, controlar. Precisamos aprender a compartilhar os nossos sentimentos e insatisfações um com o outro. Não há nada de errado em dizer para alguém que uma atitude sua nos faz mal, mas acusar o outro de não corresponder às nossas expectativas é manipular,
né? Aí já começa o problema a surgir e vai haver muito conflito, né? Enquanto tentarmos impor o que queremos, não amamos verdadeiramente. A maioria das pessoas forma relacionamentos de olho no que pode tirar deles e não no que pode colocar neles. O objetivo de um relacionamento é decidir o quê? Olha que bonito, ó. O quanto de você pode ser oferecido a quem escolheu para compartilhar a vida. Olha a generosidade, o companheirismo e a parceria aqui, né? E não o quanto o seu parceiro pode lhe oferecer. É aquilo que eu falei, você não tem o fardo de fazer o outro feliz, mas você tem o fardo de oferecer algo ao outro para que ele possa conquistar a própria felicidade. Isso é garantia de felicidade. Isso aí é garantia de sucesso no casamento. De sucesso, tá? A palavra felicidade tem origem no latim felicitas, que por sua vez vem de Félix, que significa fértil, feliz também, não escrevi aqui, próspero e fecundo. Olha a etimologia da palavra, olha o que ela significa. Platão diz que há um grande perigo à transmissão do conhecimento quando se esvaziam as palavras. O esvaziamento da palavra, do significado da palavra, causa um prejuízo enorme na transmissão do conhecimento. E é isso mesmo, porque as palavras vão perdendo a sua essência e vão ganhando um significado que não tem nada a ver com ela. Felicidade é isso, é uma delas. Porque a gente acha que felicidade é sempre estar bem com tudo, com saúde. Felicidade está ligado à fertilidade, à prosperidade, à fecundidade. Completamente diferente do que a gente conhece de felicidade. A raiz da palavra está ligada à ideia de prosperidade e bem-estar, não apenas no sentido de sentir-se bem, mas também de gerar algo novo, de frutificar. E indo mais atrás, na raiz hindu-europeia, que a raiz das palavras hindu-europeia, ela deu origem a todas as línguas europeias, todas elas. Então, felicidade, olha o que felicidade significa na raiz hindu-europeia. A raiz hindu-europeia tem a palavra felicidade, cortou, né? Aqui. Ela significa dei, que significa amamentar, alimentar. Então, olha que não tem absolutamente nada a ver com aquilo que a gente chama de felicidade. O conceito de felicidade, na origem, ele está muito mais ligado ao dar do que ao receber. Então, aquela pessoa que é feliz, ela oferece condições para que a outra pessoa encontre felicidade também. Mas se ela não consegue nem ela ser feliz, como é que ela vai oferecer condições? Ela não vai tornar o outro feliz. Isso é um trabalho que ele vai ter que fazer pessoalmente, individualmente. Mas ela pode proporcionar através de quê? Do companheirismo, da generosidade, da parceria. É romântico afirmar que agora que uma pessoa especial entrou em sua vida, vai se sentir completo com tudo. Um relacionamento não significa ter alguém que possa completá-lo, mas ter alguém com quem você possa partilhar a sua integralidade. Quando se deposita muitas expectativas em outra pessoa, o risco de se decepcionar é grande, é muito grande. Aliás, é enorme, né? Porque realmente você vai esperar, você não está no controle dessa pessoa, do sentimento, das ações dessa pessoa, né? Então vai se decepcionar com certeza. Aqui tem uma página do Evangelho segundo o Espiritismo que fala sobre o dever.
O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, guardião da probidade interior, o adverte e sustenta, mas muitas vezes se mostra impotente diante dos sofismas da paixão. Fielmente observado, o dever do coração eleva o homem, porém, como determiná-lo com exatidão? Onde começa o dever? Onde, para surpresa de alguns, ele também termina. O dever principia sempre, olha a palavra, hein? Sempre. O dever principia sempre para cada um de vós, do ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Quer dizer, no momento que você não oferece, que você não tem fecundidade para oferecer nada, você não alimenta, você não tem o que oferecer, você está ameaçando a felicidade com essa situação, né? Acaba, o dever acaba, tá vendo? Acaba no limite que não desejais ninguém transponha com relação a vós. Isso está lá no Evangelho. Então tem que abandonar a pessoa? Não. Reza, ore, esteja sempre presente, mas não interfira mais, porque nem Deus interfere nas nossas decisões, porque Ele nos deu livre-arbítrio. O anjo da guarda nos orienta, aconselha, mas não interfere. Se pudesse interferir, não haveria suicídio no mundo. Então nós não temos o dever de interferir naquele ponto que a pessoa não deseja. Ela tem livre-arbítrio, ela tem direito a escolher o momento que ela quer ser ajudada, porque se ela não quiser, você não pode fazer diretamente nada, mas pode fazer indiretamente. Podemos orar, pedir a Deus, as nossas preces vão chegar, vão tocar essa pessoa e quem sabe ela vai desejar a nossa ajuda. Aí é outra história. O Espiritismo muito contribui em favor da estabilidade nos relacionamentos, mostrando-nos que, a par dos imperativos da natureza, defrontamo-nos com o desafio da convivência, que faz parte do nosso aprendizado como espíritos eternos. Trata-se de uma necessidade evolutiva que lembra antigo recurso para a limpeza de pregos, pois eles eram produzidos com uma rebarba, colocados num recipiente que ficava girando. Durante algum tempo, os pregos atritavam-se uns com os outros e perdiam o indesejável apêndice. É atritando uns com os outros, as almas entre si, que elas vão perdendo as suas arestas, que elas vão aprendendo a ser melhores, que elas vão aprendendo com a generosidade do outro a ser generosa, com a solidariedade de alguém também a ser solidário. E é isso, a gente vai se relacionando. Por isso que os casais têm tantos problemas, porque são casais que se uniram de forma provacional. Nós estamos num plano de provação e expiação. Toda vez que determinada pessoa convide outra para um relacionamento ou aceita de alguém um apelo nesse sentido, em base de afinidade e confiança, estabelece-se entre eles um circuito de forças, pela qual a dupla se alimenta psiquicamente de energias espirituais em regime de reciprocidade. Quando não está mais havendo a reciprocidade, você começa a ser nocivo. Aquele relacionamento começa a ser nocivo. Tem que lutar para melhorar, porque é necessário que aquelas almas estejam juntas. Então, as almas não casam, as pessoas no mundo não casam para se separar, ou pelo menos não deveriam. Mas o que a gente vê é isso. Eu vou casar, se não der certo, separo. Não é assim. É um compromisso. Olha, toda vez que determinada alma convide outra para um relacionamento ou aceita, ela se compromete com essa alma, que continua isso. Nunca lesaremos a outrem sem lesar a nós mesmos. Relacionamentos envolvem responsabilidade. Homem ou mulher, unindo-se afetivamente, não conseguirá sem dano a si mesmo tão somente pensar em si. Os relacionamentos envolvem a obrigação de proteger a tranquilidade e o equilíbrio um do outro. Isso é necessário.
Então, há um comprometimento muito grande quando você convida alguém a partilhar a vida com você. Tem que ter muita responsabilidade. Muitos vivem dizendo eu te amo, mas não demonstram amar com as atitudes. Já outros não conseguem falar, mas falam muito mais com os cuidados que demonstram com a pessoa amada. É importante ler nas entrelinhas daquilo que dizem e fazem aqueles que não conseguem verbalizar os seus sentimentos, mas demonstram de outra forma. Tem pessoas que amam muito mais do que aquela que vive, eu te amo, eu te amo. Tá falando eu te amo, mas nem sabe o que significa isso. Tá na moda, perdeu o sentido. Perdeu o significado, igual a palavra felicidade. O amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu ponto de partida, o homem só tem instintos, mas avança um pouco, mas também se corrompe, aí só tem sensações. Mais instruído e purificado tem sentimentos, e esse sentimento é o amor, que é o requinte do sentimento maior, né? O amor é o requinte do sentimento, porque ele é o sentimento por excelência, ele aumenta. Os efeitos da lei do amor são o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrena. Então, olha que bonito isso aí, né? Os efeitos do amor é isso que ele oferece. O aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrena, porque ele faz a pessoa compreender que ela tem que oferecer, doar, né? Quando a gente fala em perdoar, é doar ao extremo, é doar muito. Por isso que é perdoar, esse prefixo per aí, ele indica muito, né? Muito mais. Os mais rebeldes e os mais viciosos deverão reformar-se quando presenciarem os benefícios produzidos pela prática deste princípio. Aqui, ó. Não façais aos outros o que não quereis que os outros vos façam, mas fazei, pelo contrário, todo o bem que puderdes. Isso está lá no Evangelho, né, capítulo 11, item 8, para a gente estudar. Nenhum relacionamento, essa aqui é a regra geral para o sucesso do relacionamento. Nenhum relacionamento consegue se manter respeitosamente sem seus principais ingredientes: empatia e generosidade, nem amor. Porque amor sem generosidade não vale nada, não adianta nada. Amor sem empatia, sem o outro se colocar no seu lugar, né? Sem um se colocar no lugar do outro para sentir um pouco da dor do outro e ser generoso, ser parceiro e companheiro, não adianta falar que ama. Porque quem ama de verdade é aquele amor que Jesus ensinou, né? É aquele que Santo Agostinho disse que não tem medida. Quando fala assim, qual é a medida do amor? Amar sem medida. Ama e faça tudo o que quiser. E a medida desse amor é amar sem medida. Esse é o amor ágape, né? Esse a gente ainda não experimenta aqui no todo da nossa vida, não, né? Mas tem aqui, ó, Peninha disse, né? Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Fala que me ama, só que é da boca para fora. Onde está você agora? Não é? Eu amo, mas cadê o companheirismo, a parceria, a generosidade na hora que você precisa? Onde está você agora? E fala tanto que me ama. Cadê você? Né? Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. A raposinha com o príncipe, né? Aliás, quem nunca leu esse livro, gente, esse livro é uma lição de vida. Ele tem, quando ele percorre os mundos, cada mundo dá uma lição de vida, que se a pessoa seguir, tá feliz na vida e evolui. Quem ama quer estar perto, pois sente prazer com a presença da pessoa amada. Não precisa dela,
mas quer estar perto dela. Desde que a pessoa amada tenha sensibilidade e saiba se fazer amar, porque também aquela que só tem o outro como muleta, ela não ama coisa nenhuma, né? Aí tem aqui uma passagem do Pequeno Príncipe que eu adoro, né? E é uma verdade, né? Antigamente, os namorados, a namorada, se ele marcasse 5 horas da tarde, 2 horas ela já estava se arrumando. E ele vice-versa. E ficava naquela expectativa de chegar a hora de encontrar o namorado ou a namorada, né? Olha só o que a raposinha fala. Se tu vens, por exemplo, às 4 da tarde, desde as 3 eu começarei a ser feliz. Quando mais a hora for chegando, mais eu me sentirei feliz. Às 4 horas, então, estarei inquieta e agitada. Descobrirei o preço da felicidade. Que lindinho isso, né? O ódio que julgais ser a antítese do amor, não é senão o próprio amor que adoeceu gravemente. Não só adoeceu gravemente. Chico Xavier. Isso, inclusive, foi falado num casamento que eu achei a celebração belíssima, feita por um pastor presbiteriano, citou Chico Xavier com respeito e com uma gratidão e um amor que eu até me surpreendi. E ele falou na figura mesmo, né? Não foi só no que ele disse aqui. E ele continua: o amor é como um jardim que tem que ser cultivado a cada instante, a cada dia, a cada momento. Se não plantar, não nasce. Se não regar, não cresce. Se não amar, morre. Assim são as plantas, assim são as pessoas. Nós precisamos amar para poder encontrar também alguém que nos ame. Primeiro a gente tem que aprender a amar, né? Amor, amizade e alegria tem que regar todo dia. Aqui eu copiei de um podcast do professor Clóvis de Barros, que se vocês não seguem, não ouvem, passem a ouvir, porque ele é extraordinário. Eu sou apaixonada por ele, né? É uma pessoa incrível. E ele tem um podcast, Essa é a Maior Lição de Jesus, é o nome. Tá no YouTube. Essa é a Maior Lição de Jesus, Clóvis de Barros. É muito bonito, é grande. Eu separei aqui uns itens que são regras para o sucesso de um relacionamento. Jesus, isso ele que fala, tá? Eu copiei aqui. Jesus, grande sábio que era, respondeu a nossa pergunta: o que a vida tem que ter para valer a pena? Né? Assim como o casamento, o que ele tem que ter para valer a pena? Vida, relacionamento e tudo. A vida que de fato vale a pena é a vida dedicada ao outro. É a entrega, é proporcionar, é alavancar. É permitir, tem um R errado aqui, ó. É permitir que o outro viva melhor do que viveria se você não existisse. É permitir que o outro sorria o sorriso que, se não fosse você, ele não sorriria. É permitir que o outro sinta a alegria que, se você não estivesse, ele não sentiria. E aí sim, você terá vivido uma vida boa. E isso aqui resume uma vida com alegria, né? Potencialidade de pensar e de agir. Muita paz para todos. Aqueles que ainda não encontraram o amor, que encontrem. Quem já encontrou, que preserve, porque realmente neste mundo de provação e expiação, e não é muito fácil, né? Mas é essencial para nosso aperfeiçoamento e nossa evolução. Muita paz para todos. Senhor, obrigado aí pela palestra, pelo esclarecimento, pelos puxões de orelhas, né?
e principalmente que vão poder nos dar direcionamento e buscarmos essa alegria de conviver.